Amadou Daffé, que é um estudioso guineense e atualmente está a fazer mestrado em Direito Fiscal. Seja bem-vindo, Daffé. Obrigado. Esta entrevista, desde já, eu agradeço pela oportunidade. Esta entrevista será exibida na Rádio Jovem da Guiné-Bissau, 102.8 MHz. Ok, essa parte desconhecia eu. Tá bem. E também no meu canal de YouTube, que é Cláudio Antônio Romal. Para os seguidores vão ter a oportunidade de assistir este vídeo. Certo. Pronto, desde já dou-te os meus parabéns pelo trabalho que tem feito. Já tem 2 livros e tem o terceiro que está a caminho. Quer dizer que não deixa de ficar com lapiseira de lado. Sim. Ok. As responsabilidades da juventude face a desafios e milénios estão a ser seguidas pelo desenvolvimento dos países africanos? É difícil responder esta pergunta. Primeiro porque a África é um continente gigantesco, não é? E temos várias vias de desenvolvimento a nível continental. Há regiões mais desenvolvidas que outras e há zonas um bocadinho mais empobrecidas por várias razões geoestratégicas, mas conflitos armados também. Acho que eu no que tange a África gosto sempre de fazer uma observação mais localizada, neste caso fazendo um recorte apenas para a nossa zona geográfica de localização, neste caso a África Ocidental, e acho que não, a África Ocidental no seu conjunto está a ser um bocadinho deixado para trás nos desafios que o mundo globalizado nos coloca hoje em dia, mas este atraso deve-se a vários fatores que são um bocadinho difíceis também neste curto espaço de tempo a citar, mas eu começo por apontar como os fatores históricos, não é? Não é fácil uma potência, temos que lembrar sempre que passaram para aí uns 50 anos mais ou menos desde da independência dos países. E isto é pouco tempo para conseguir uma determinada afirmação, mas a grande verdade, e era isto que eu queria sublinhar mesmo, a grande verdade é que desde as independências, com exceção dos pequenos conflitos internos, todos os países da África Ocidental não tiveram um desafio externo. Não tiveram um desafio externo de competitividade. Não há ali na nossa zona nenhum país que esteja a 1000 velocidade a desenvolver-se por forma a inspirar ou a constituir ameaça de desenvolvimento aos outros. Portanto, estamos ali a patinar, a olharmos uns para os outros porque não há referencial na zona. Porque a história do mundo mostra-nos sempre que os países desenvolvem-se em função dos outros. Se o outro se desenvolve ou vai e deixa-me muito empobrecido, ou constitui ameaça para me anexar ou para querer um dia subjugar-me, uma coisa assim do género, sim. leva a que eu tenha também que fazer por mim, por forma a sobreviver. A regra de sobrevivência, o princípio da sobrevivência das espécies que acontece na natureza, também acontece aos países, como se eles fossem indivíduos. É como se fosse um template que pega e depois faz o seguimento do modelo. Exatamente. Isso, pronto. Tomando o modelo da pessoa que está à frente, porque não se pode tomar o modelo da pessoa. Claro, sim, é verdade. Sim. Pronto, vamos falar do flagelo de imigração. A imigração na antiguidade, pronto, era tido como, uma coisa de buscar uma vida melhor para as nossas vidas, pronto. Mas hoje em dia vê-se de forma diferente, como se fosse uma fuga para, pronto, buscar um sossego aos outros países. Como é que vê os dirigentes africanos? Vejo-os como nos vejo a nós, jovens, um bocadinho carecidos de grandes ambições, um bocadinho descontextualizados da velocidade em que o mundo se encontra a dar os seus passos e um bocadinho descontextualizados das necessidades geoestratégicas da nossa zona de localização e, sobretudo, dos desafios mundiais. Porque digo que eles são como nós? Porque se reparares os fenómenos, o fenómeno político nacional na Guiné-Bissau,
em concreto, Sim. mas um bocadinho aplicável, ou uma réplica igual se aplica aos outros países também, vemos que tão facilmente há uma ascensão para o poder de alguém que não conseguiu ou não teve a oportunidade de fazer todo o percurso político, a carreira, exatamente. Portanto, de um momento para o outro, alguém que é jovem, sem preocupações nacionalistas, sem preocupações, sem preparações para influenciar uma determinada linha de pensamento ao país, chega lá no topo e não tem preparação nenhuma. Isto faz com que quem está lá seja o reflexo do que está aqui em baixo. Não há propriamente está-me a faltar a palavra, mas não temos classes em função das nossas necessidades. Porque as nossas necessidades não estão trabalhadas, não são bem conhecidas. Por exemplo, no caso da Guiné, nós não sabemos em concreto o que é que a Guiné precisa. Nós primeiro temos que saber o que é que nós precisamos para encontrarmos as pessoas ideais para exercerem aquelas funções. E como estamos assim todos perdidos, eles são exatamente como nós. Tiras um, metes o outro, o resultado será igual. Agora, concretizando isto relativamente à questão da imigração, é precisamente por nós estarmos um bocadinho deixados no contexto global é que leva a que as pessoas que não tenham noção que a sua vida vale muito mais, ainda que vivida com imensas dificuldades, no sítio onde se encontram, se arriscam, enfim, a colocar em causa a sua vida, o seu futuro, em função de nome ou da história que uma zona geográfica do mundo tem, só em pretexto de melhores condições de vida, ou então a pensar que deixar o seu país leva à obtenção de uma determinada paz e sossego. Isto é verdade. Aparentemente é verdade, porque neste momento quem sai da Guiné ou da Somália ou de um outro país qualquer que esteja em guerra e venha para a Europa, aparentemente tem sossego. Mas depois a pessoa adapta-se, instala-se e percebe que afinal a felicidade não é propriamente... É uma miragem, não é propriamente uma coisa que se chega aqui e se colhe e incorpora na nossa essência, não é assim. O desafio terá sempre de continuar. Nós teremos sempre necessidade de encontrar melhores condições para as nossas vidas, esteja onde estivermos. Para ti, qual seria a estratégia para acabar com... Não acabar, mas sim para minimizar essa situação? É precisamente dar oportunidade às pessoas. Dar oportunidade às pessoas, devolver a esperança das pessoas se realizarem no local e se poderem valorizar nos locais onde nasceram. Dando um exemplo concreto. Há jovens, eu conheço jovens que na minha terra natal tão facilmente não sairão de lá para irem em busca de melhores condições. Não têm grandes recursos, mas sentem-se valorizados no sítio onde nasceram. O que leva muitas vezes ao desespero para a imigração, às vezes é precisamente isto, tão simples quanto isto. Eu não me sinto valorizado e realizado no sítio onde eu estou. Tenho que encontrar... O ser humano está feito para aparecer, para sociabilizar, para conquistar determinadas posições. Eu digo o ser humano, mas isto também se aplica aos outros animais. Todos os seres vivos tendem a uma busca de posição social. Como os indivíduos vivem em sociedade, sim, alguém tem que querer encontrar um lugar dentro daquela sociedade. E quando estás perdido e não tens esse lugar, busca-lo de outra maneira. E isto leva, assim, à imigração muitas vezes. Portanto, é conseguirmos nós, sobretudo, criar, em primeira linha, uma estabilidade política. Porque isto é condição sine qua non, como se diz para os juristas, é a condição sine qua non para o país, de alguma forma, conseguir encontrar um rumo. Sem isto não iremos lá nenhum. Encontrada a estabilidade necessária, é muito fácil devolver a esperança às pessoas, porque a criatividade surge quando tudo está mais ou menos em linha homogénea, sim, e todos podem partir de um ponto de princípio igual, sim, sim, em busca de condições. Como dizem que o homem nunca está satisfeito. Sim, exatamente. Mas onde é que estão os quadros africanos?
Algures no mundo. Olha, o Cláudio está aqui, não é? Algures no mundo. Estamos espalhados. Olha, uma prepotência da minha parte é já incluir-me como um dos quadros. Mas pronto, olha, as pessoas que poderiam de alguma forma... também merece estar nessa linha. Acho que as pessoas que de alguma forma estão em condições de dar contributos positivos para o país irão sempre continuar a dá-lo. Eu escrevo, o Pachi, por exemplo, canta, ele não está na Guiné, mas canta, o Cláudio é jornalista, continua a fazer o trabalho de jornalismo, não estando na Guiné, mas fazendo o jornalismo virado à Guiné. Enfim, mais outros jovens estão espalhados. Há um que recentemente foi reconhecido em França pelo seu talento artístico, um artista plástico, não me lembro agora do nome dele. Portanto, o Tony Checa está aqui e continua a ser um guineense exemplar. Portanto, estamos espalhados, mas não deixaremos. Portanto, a nossa situação geográfica não tem grande importância. Eu não tenho que estar na Guiné para ser um bom patriota. Nem tenho que estar a defender uma determinada posição política para ser um bom patriota. Agora, isto é uma ilusão. Lembrei-me do nome, é o Kevin. O Kevin, exatamente, era mesmo dele que... Portanto, estamos aqui, estamos espalhados, mas isso não significa que não somos todos guineenses, nem somos menos guineenses que os que estão na terra. Fala-se muito dessa situação de quadro, por esse motivo é que perguntei. Porque tem havido a fuga dos quadros africanos, não só dos guineenses, mas dos africanos, para irem contribuir-se nos outros países, sobretudo Ocidentes, Orientes, enfim. E a África fica sempre despida. O que é que poderia ter feito, neste caso, para manter os quadros dentro do país africano? O continente tem simplesmente que oferecer melhores condições, porque não basta eu nascer, por exemplo, na Guiné, para eu sentir-me obrigado em aceitar apenas as condições que a Guiné me oferece, quando outras paragens do mundo, outros países, outras zonas me oferecem melhores condições. Não basta eu nascer ou ter nascido na Guiné para servir de condição impositiva, por forma a que tenha de ficar apenas na Guiné. Se eu sinto que tenho talento e tenho valor que outros podem reconhecer, isto é como no futebol, não é? Vamos dar um exemplo. O Bruno Fernandes gosta do Sporting, ele é sportinguista assumido, diz sempre isso, mas é claro que o Sporting não tem condições para o manter. Ele vai para o outro lado, ele poderá levar o Sporting consigo no coração, mas se o Sporting quer manter jogadores como o Bruno Carvalho, tem que fazer uma coisa: criar condições por forma a ter jogadores com aquele talento no clube. Caso contrário, não há não há alternativa. Portanto, nisto não há ciência, não há milagre. É preciso que todos, a África em geral, mas eu gosto de especificar o caso da Guiné, que eu conheço mais, a Guiné em particular, tem que encontrar formas e fórmulas de criar condições para que as pessoas se sintam realizadas no país. Ok, também eu acho que só assim é que o país também pode avançar. Quem és tu? Eu sou Amadou da Fé. Da Fé para os amigos, não é? Eu costumo chamar-te sempre de da Fé. Yeah. Quem és tu, na verdade? Eu nasci em Goré, uma vila perto do Senegal, na zona fronteira, região de Cacheu. E, enfim, acho que passei a minha infância toda numa escola corânica, ao lado dos meus bons amigos, e só quando tive a necessidade de ir fazer o 10º ano é que fui para Bissau. E em Bissau foi quando efetivamente comecei a olhar mais para o lado académico. Não é que fui mau aluno na minha terra natal, até tive grandes destaques, mas acontece que quando fui para Bissau tive o contacto com as oficinas em língua portuguesa e apaixonei-me pela língua de Camões. E a partir dali comecei a ler mais, a escrever mais, coisa que acabou por se transformar num hábito. Hoje em dia já não consigo fazer a minha vida sem estas duas coisas, são já uma encarnação no mesmo ser. Quer dizer, o sítio Bissau tornou-te a esta pessoa que és hoje? Acho que sim. É verdade que estas transformações que acontecem nas pessoas nunca são
de um único fator, não é? São um conjunto de coisas que se juntam para transformar alguém ou uma determinada realidade naquilo que é. Estive em Bissau, no bairro da Ajuda, durante um ano. Houve com o meu irmão, malogrado, que faleceu. É claro que ali fiz alguns amigos que me deram grande empurrão, não é? Eu lembro-me de um particular que tenho que te contar isto, Cláudio. Eu quando cheguei a Bissau, nos meus primeiros dias, na altura o Icon, o senegalês, sim, senegalês, cantor. Ele estava na moda, mas eu não conhecia músicas dele, não conhecia as músicas dele, e estava a dar uma música que acho que é Miss Only, ou... Sim, eu lembro. Já não me lembro do título da música, mas era... Sim. Lean Only ou Only, pronto, já não me lembro do título da música, mas como... ou seja, os efeitos da música fazia parecer uma criança a cantar. Fazia parecer, sobretudo para quem vinha da tabanca. E eu no meio das pessoas estávamos a tomar o Arga, não sei o que, eu lembro perfeitamente, era o Isnaba, o Elton, a Amaro, é um conjunto de pessoas ali junto mesmo ao lado do estádio do bairro da Ajuda. E eu, porra, esta criança canta bem. Riram-se e gozaram comigo, não é? Aquilo marcou-me e serviu, este e mais outros fatores serviram de um desafio para mim. Eu comecei a participar em associações, lembro-me de ter feito parte da ADC, depois da APCV, e comecei a tentar a minha integração. A perceber coisas. Exato, não é? Coisas que não vivi na minha terra natal, mas quando fui para Bissau em si foi um grande desafio. Sim. E depois comecei a frequentar as oficinas em língua portuguesa, acabei por ser recebido em Antula por um tio, que é fundamental na minha educação e nos meus dias que tive em Bissau. Enfim, e criei laços, famílias em Belém, em Antula, em Kuntum, criei laços que nunca se irão romper, por mais que de vez em quando eu esteja desaparecido, não estou. Não, está sempre aí. Estamos sempre ligados. Isso. Fala-me um pouco das tuas duas obras. Pronto, tem Magarias, sim, em 2017. Que é esta aqui. Isso aí, está esgotado, mas estamos a preparar uma segunda edição com a minha editora. Com Magarias. Sim. Bom, não tive a oportunidade de ler as duas obras, por exemplo, Magarias e Uso de Bissau, em 2019. Pronto, mas tive a oportunidade de comentar com uma pessoa que já leu, pelo menos Magarias, e falou-me de si e eu disse, opa, é mesmo interessante. Okay. E como é que surgiu essa paixão de escrever? Até já tem duas obras como escritor guineense e em março, pronto, está a caminho o próximo filho. O Jasmin está a caminho, é verdade. Sim. Como eu disse, o meu contacto com as oficinas em língua portuguesa despertaram o grande interesse pela literatura em mim. Primeiro foi um sítio onde tive contacto com livros e comecei a ler compulsivamente, e também ali comecei a escrever e tive a oportunidade de, sempre que escrevia, pedia ajuda aos professores da cooperação portuguesa para me corrigirem os textos, e foi sendo um grande desafio. À medida que me corrigiam as coisas, eu próprio estabelecia aqueles padrões como os meus desafios. Se já me corrigirem uma coisa, eu não quero voltar a cometer o mesmo erro. Se já me dizem que um texto está assim ou assado, da próxima só tem que estar assim, o assado tem que sair. E fui melhorando, até que em 2012, com a ajuda dessa equipa da cooperação portuguesa, consegui vencer um prémio literário. Estando na Guiné, venci o prémio cá em Portugal, o prémio Matilde Rosa Araújo. Sim. Que foi organizado pela Câmara Municipal da Trofa. Consegui vencer esse prémio e a partir dali pensei que podia de alguma forma levar um bocadinho mais a sério a literatura. Eu comecei a escrever, participei em grande parte pelo menos desde 2010 para aí, nos prémios literários do Centro Cultural Brasília em Bissau. Fui ficando sempre com menção honrosa, até que em 2015 fui vencedor. Quando em 2015 venci o prémio pela primeira vez,
Alguém aqui em Portugal que teve conhecimento, que tem ligação com uma editora aqui, desafiou-me a publicar. Então, o Magarias resultou daí, desse desafio. Eu estava a tirar a minha licenciatura, trabalhava, estudava, não tinha propriamente uma vida tão facilitada para escrever de novo um livro. Então aproveitei e juntei todos os textos que tinha escrito até ali, uma vez que tinham quase com a mesma linha de pensamento. Os meus contos contam quase sempre histórias voltadas às superstições, aos nossos irãs, às nossas crenças. Crianças talibês. Esta sobre a criança talibé é o segundo livro. É o segundo, sim. Mas o Magarias juntou os meus contos que versam sobretudo nas questões supersticiosas, os nossos irãs, os nossos feiticeiros, e juntei-os, fiz uma espécie de fio condutor entre todos os contos e foi o que foi publicado. E depois, pronto, em 2017 venci mais uma vez o Prémio Literário do Centro Cultural Brasil e Guiné-Bissau, e de lá, enfim, pensei que eu tenho mesmo que levar então esta vida de escritor um bocadinho mais a sério. E estes temas que acabou de dizer, de Irã, essas coisas, pronto, são histórias que os avós contavam ou são meramente pesquisas que fizeste sobre as coisas? Algumas das histórias foram coisas que os meus avós, ou os meus pais, ou alguns outros familiares me contavam. Foram coisas que eu fui ouvindo ao longo da minha infância e da minha juventude. Outras foram constatações próprias. Não há, curiosamente, ao contrário, talvez, um bocadinho do Surubissal, do segundo livro. O primeiro livro foi literalmente uma espécie de levantamento de memórias verbais, não é? E foi só isso, não tive que pesquisar nada, porque acho que qualquer guineense entende em que contexto nós empregamos a palavra Irã, ou como é que nós vemos ou sentimos os Irãs, não é? Que qualquer guineense que falar e que a torna a boca aí na fronteira na Canamana. É verdade. Temos que devolver sempre a boca. Sempre a boca. Alguém for levar a boca num sítio, mas tem que ir lá buscar. Aliás, tem que devolver. Tem que ser ou a mesma palavra ou não. Deve ser. Pronto, eu não sei como é que se torna a boca, mas pronto. Isto não são daquelas coisas que não existem em português. Há coisas que há dias lembro-me de ter perguntado a não sei quantos guineenses ligados à literatura e pessoas interessantes com uma cultura geral impressionante sobre o que significa nhanhima. Eu sei, é uma planta. Só que é uma planta que nós olhamos apenas como uma coisa ligada à maldade, não é? E nunca ninguém se interessou em conhecer outras propriedades dessa planta. Eu não conheço, não é? Posso estar a dizer barbaridade, se calhar há estudos sobre isto, ainda não encontrei. Se alguém descobrir como é que se diz em português nhanhima, eu quero saber. Nem eu estou perdido. Eu não sei, eu perguntei a muita gente e ninguém tem pelo menos a memória. Para quem não conhece, nhanhimá é uma planta que causa coceira. Coceira, exato. Quer dizer... e chega a causar mesmo danos cutâneos. Sim. Só que como é que se chama? Ou nem que seja cientificamente. Não sei. Ok, vamos seguindo com a nossa conversa. Pronto, essas obras que já tem nas editoras, nas livrarias, já tem alguma crítica sobre as obras? Já, e digo-te uma coisa, graças às críticas que eu tenho tido, eu próprio registro em mim um grande crescimento. Primeiro, eu peço mesmo às pessoas que leem o livro para não se tentarem ser simpáticas, ou não percebem nada e dizem, olha, não percebi nada, ou percebem uma coisa e constatam o que falta ou o que está mal. E dizem-me, tenho a sorte de, a editora com que trabalhei, tem um conjunto de críticos literários. Eles basicamente o que fazem, pegam nas obras que a editora vai publicando, estudam as obras e formulam críticas. Essas críticas logo no início
deixaram um bocadinho sufocado, fogo. Até eu pensava que o facto da editora ter aceitado patrocinar as minhas obras não são não são edição de autor, não são aquelas de a pessoa escreve, leva a uma editora, paga, compra tudo à editora, a editora aí não tem opinião, é da tua inteira responsabilidade o que sair e o impacto que a obra terá fora. Não é o caso. Este é o caso de obras patrocinadas, que a editora encontra nessas obras potencialidade comercial e diz: eu assumo, vou publicar isto e vou vendê-los, porque tenho a certeza que têm qualidades para serem vendidos. Portanto, isto de alguma forma deixa-me um bocadinho vaidoso. Como é que a editora aceita publicar uma obra destas e o próprio crítico vem e arrasa tudo e diz falta isto e aquilo? Na primeira obra aconteceu isto, por isso já a segunda obra tive um grande cuidado e levei em consideração aquelas críticas e já a crítica que recebi sobre o segundo livro foi mesmo muito impactante e mostrou que e revela que de facto aquelas críticas iniciais foram bastante importantes. Logo, o que é que fiz? Para a terceira obra eu pedi primeiro uma crítica literária antes da sua publicação, portanto já estou bastante melhor e tenho tido bons feedbacks. Por acaso, curiosamente, isto pode até parecer muito estranho, o Magarias, que é o meu primeiro livro, que eu até achava que está menos bem conseguida relativamente ao Surviçal, teve maior aceitação na Alemanha, que eu também fui apresentá-lo em Leipzig, em Heidelberg e em Hamburgo. Teve uma grande aceitação na Alemanha, pelo menos, sobretudo em Leipzig, foi a universidade, os professores que leram, os críticos, os alunos do mestrado em língua portuguesa, em línguas latinas, aliás, mas que inclui o português, tiveram, enfim, rasgaram elogios à obra e fiquei bastante satisfeito com as críticas que têm feito sobre a obra. Isto nos deixa orgulhoso. Sim, vamos voltar para o teu país, ou o nosso país. Já estás a negar a pátria. Sim, não, porque a questão está ligada mais para ti. Sim, okay. Para tu responderes. Bom argumento. É isto. Por isso é o teu país. O teu país ainda tem um número elevado e lamentável a nível de analfabetismo. Como jovem estudioso, o que é que dirias a um governante se tivesse que dar um conselho? Eu pediria apenas para a pessoa ter um bocadinho mais de humanismo para a pessoa, ou para os nossos governantes em geral, para eles terem em consideração o caráter humano, não é? Que nos move a todos nós como seres humanos. Eu percebo que os estádios do humanismo, quando se fala em ser humano, a evolução não tem o mesmo nível em todas as pessoas. Há níveis de humanismo que diferem entre pessoa A, pessoa B e pessoa C. Porquê? Porque quanto mais sabedoria e experiência tu acumulares dentro de ti, mais consegues perceber e dar valor ao que é um ser humano. Reparemos numa coisa. Por exemplo, aqui em Portugal, a morte descarada ou o maltrato descarado a um ser humano é criticável de uma forma que, aliás, é impensável sequer, é inadmissível. Já na Guiné, veres alguém a dar porrada a uma criança sem qualquer razão, até muitas vezes é elogiável. Estás a perceber? Dizem que é a educação. Exatamente. Portanto, isto mostra que o nível de ser humano e de valorização, quando se fala em dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental em direito e nos direitos humanos, quando se fala nisto, temos que ter em consideração também a evolução sociocultural da pessoa ou da própria sociedade, porque caso contrário, nunca saberemos contextualizar e entender bem o que significa a dignidade da pessoa humana. Eu pediria apenas aos nossos governantes para levarem em consideração. Porquê? Porque acredito que se eu tenho mais ou menos esta noção do que o que vale mais é valorizarmos as vidas, se eu, quase Zé Ninguém, tenho isto, eles também o têm. Estão lá e entendem isso. Portanto, que levem isto em consideração, porque eu acho que só tendo a preocupação de valorizar os outros como ser humano é que nós conseguimos
trabalhar em prol do desenvolvimento. Porque se tu nunca tens preocupação em devolver a condição humana ou dar melhores condições humanas às pessoas, nunca trabalharás para o desenvolvimento. Sim. É preciso teres esta consciência. É tão simples quanto isto. Não estou a pedir para terem mais formações, para serem menos corruptos, honestas, porque todos estes elementos se perdem quando valorizas o ser humano. Se valorizas alguém, és mais honesto, és menos corrupto, és mais simpático, és mais bondoso, és mais... Tem mais compaixão para com o ser humano. É isso. Ok, a cultura guineense. Enquanto fazedor de arte, sente que, pronto, vocês são reconhecidos ou respeitados? Não estou preocupado com o reconhecimento nem imediato, nem no futuro. Nem acho que é isto que deve desafiar alguém a fazer arte. Qualquer artista realiza-se naquilo que cria. É como... Eu acho que é muito duro dizer isto, é um bocadinho estúpido fazer este paralelismo, mas vou fazê-lo. Eu acho que a arte é como ter um filho. Qualquer pessoa que tem um filho não está à espera que todo o mundo reconheça ou admire ou que goste, exatamente. Não está nisto. O que importa ao fazer, a criar uma coisa é tu, naquilo que tu criaste, te sentires realizado. É verdade que cada vez que vais criando mais, vais te preocupando também em dar contributos positivos para o teu país, a tua sociedade. Isto é tudo verdade. Mas isto não é a minha preocupação, até porque quero ter uma profissão consolidada, estou a lutar quero de alguma forma ter uma vida social e familiar equilibrada, estou a lutar portanto, fazer arte ou contribuir para o país, eu e qualquer outro ser humano, é sempre secundário. Podemos nos enganar. Guiné em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar és tu, a tua estabilidade emocional e financeira, para depois pensares em arte ou patriotismo. A não ser que vivas de arte. Mas quem vive da arte já é a profissão que está em causa. Sim, sim. Não é propriamente a mera criatividade ou a criação. Sabe, nesse caso, pronto, quais são os teus planos para daqui a 5 anos, a nível de escrita? Daqui a 5 anos, também não sei, porque como disse, como não espero reconhecimentos, nem espero viver propriamente da escrita, não sei o que é que vai ser daqui a 5 anos, mas posso-te garantir uma coisa, tenho matéria-prima para daqui a 5 anos publicar todos os anos. Portanto, provavelmente em 2021 vou publicar, e se tudo correr bem, em 2022 também, porque tenho imensos rabiscos à espera de uns toquezitos para saírem. E nesse caso de 2020, que é 2020, em março estará pronto nas nossas mãos. Sim. Esta obra de 2020, quer dizer, neste ano em que estamos, março, vai nos trazer o quê? Ora bem, é uma obra, do meu ponto de vista, um bocadinho ousada, por várias razões, porque ali faço observações relativamente ao nosso racismo na Guiné, mas meras observações, porque eu não gosto de ser moralista. Nada que eu escreva, enfim, não sou educador de ninguém, nem moralizador para ninguém, mas gosto de trazer as coisas para serem trabalhadas, para serem olhadas com olhos críticos, com olhar crítico. E, portanto, ali trago o nosso modo de preconceito. Porque é que um caçanga nunca pode casar com um fula? Porque é que os nánias ou nares são tratados daquela maneira? Ou com a apelido ou bota bintera do ena pari na terra de guinte. Estes tipos de observações que, quando nós cá estamos, sabemos o impacto que isto pode ter para alguém, não é? Mas lá ignoramos.
Mas vindo para cá já olhamos isto de outra maneira, como é que nós e os cabo-verdianos nos tratamos, como é que eles lá em Cabo Verde nos tratam, mas como é que nós associamos os cabo-verdianos ao Chaga e não sei o quê. Estas coisas trago na obra, portanto dá uma forma um bocadinho ousada. Mas também aproveitei para fazer uma espécie de arrasto de alguns acontecimentos durante a minha infância e a minha juventude na minha terra natal, em que se acreditava que houve um avião que caiu, o avião de feiticeiros, aliás, que caiu sobre a antena de Orange, e Orange ficou um mês sem rede de telemóvel, que deveu-se a aquele acidente de aviação dos feiticeiros. Como é que se acredita que os feiticeiros comem aliás aos outros, como é que há hierarquia entre eles, enfim, uma série de coisas deste género que eu lá trago. Pronto, é verdade, ousadia. Eu diria ousado, assim. é verdade. Mas nesse caso, acredita que os guineenses também são racistas? Olha, se eu te disser que com as minhas curiosidades literárias, coisas que eu já li e o crescimento cultural que eu tenho vindo a registar, eu não acho que haja um único ser humano que não seja racista. Não acho. Claro. Um único. Primeiro ponto. Segundo ponto, o racismo é uma coisa que nos transcende. É daquelas condições de ser humano que está para além da consciência. Ninguém é conscientemente racista. Nós somos só inconscientemente racistas. Quando tu tratas os nánias como não sei quês, não estás nas tuas plenas consciências de que és uma pessoa má. Não estás consciente disto. Há quem diga que o ser humano é primeiro preconceituoso, só depois é que justifica. Reconhece isso. Quem diz mal dos nánias na Guiné, se lhe dizes estás a tratar os outros até parece que não são seres humanos, ele justificará. Irá dizer, então não vês as coisas que eles fazem? Primeiro somos preconceituosos, depois é que nós justificamos os nossos preconceitos. Porque o preconceito corre num nível muito subconsciente, muito para além de tu pensar sequer primeiro ages. Há imensos testes científicos que comprovam que o racismo ou qualquer tipo de discriminação preconceituoso é inconsciente. Portanto, todos os seres humanos têm os seus... não é uma questão de sermos guineenses ou não, todos os seres humanos são racistas. Da fé, quem é o teu espelho? O meu espelho depende do ponto de vista. Eu gosto de tirar referências positivas nas pessoas, mas não encarar a pessoa como infalível. Quer dizer, se essa pessoa de repente não existir, não és nada. Exatamente. Ou ignorar que aquela pessoa teve um percurso, que não caiu do céu feito tal como a conhece naquele dado momento. Não há ninguém que não tenha tido percalços durante o seu percurso para depois consolidar ou construir uma determinada imagem. Antes da imagem da pessoa, há todo um trabalho feito atrás. Portanto, assim do nada não tenho, assim genericamente, não tenho nenhuma referência para nada, mas tenho referências para cada situação. Cada situação. Por exemplo, a persistência e a qualidade de algumas obras do Abdoulaye Sylla, admiro muito. Mas ele não me é referência para eu escrever, é apenas um desafio para mim enquanto guineense. Querer valorizar e realçar ao mundo e aos guineenses o valor daquele homem para os guineenses. É o primeiro contador de histórias literárias na Guiné, o primeiro romancista guineense, sim, mas também é quem tem mais obras e quem escreveu sempre olhando para o nosso contexto, para a nossa realidade. Isto é de valorizar, é de levar para o nosso ensino, para o nosso sistema de ensino e para as nossas pessoas. No mundo de ativismo social, tenho acompanhado com muita admiração o trabalho do Miguel, coerente. Miguel de Barros. É coerente, é competente e é sobretudo culto, porque ele, não só as intervenções dele são bem informadas, como tem feito trabalhos que mereçam ou que lhe permitam ter
consolidar, aliás, as suas defesas e as suas afirmações. E também que pensa no planeta. Exatamente, ou seja, ele, por isso eu disse, ele é culto, ele não faz análise, não faz observações a pensar naquele local, mas no impacto daquilo tudo, e traz referências equiparativas. Há dias que tenho acompanhado, ele está em Angola e leva paralelismos daquilo que observa na Guiné e aplica e na perfeição em Angola. Portanto, tenho acompanhado o Brahma Darramé, nunca falei com ele, nunca tive a oportunidade de conversar, mas tenho acompanhado o exemplo de ele e o Mossad também, o Mossad Balé, o exemplo de jornalismo empenhado apenas em transmitir informação, não é? São referências que nós temos. Acho que qualquer outro guineense conhece essas pessoas. Se calhar podemos ter pontos de vista diferentes sobre o valor que cada uma dessas pessoas tem para a nossa sociedade e o que é que cada um poderá fazer para realçar, de facto, os seus trabalhos. Quase terminando esta nossa conversa, como é que tem sido a tua vida aqui em Portugal? Não tem sido fácil, porque acho que qualquer pessoa que tenha emigrado sabe que a vida longe dos nossos amigos, dos nossos familiares, é difícil. Para mais um guineense, qualquer guineense tem a ideia de que no seu país trabalharia melhor, estaria mais bem colocado, e que o trabalho na Guiné é mais fácil. Qualquer guineense tem esta ideia, e isto é uma pressão psicológica, sem quereres, cria-te uma grande pressão psicológica. Só que acho que com o tempo acabas por ultrapassar. Eu já ultrapassei essa fantasia, essa ilusão de que no meu país trabalharia melhor, ou que só no meu país conseguiria um bom trabalho. Já ultrapassei essa ilusão, mas continuo a ter dificuldades, porque o percurso que eu poderia fazer para ascender, eu estou em grande desvantagem em relação aos meus colegas que são europeus, porque sendo europeus têm cá familiares com casas, não estarão à procura de casa aqui e acolá, sempre têm pelo menos uma proteção, têm pelo menos outros familiares que constituem um background para a vida deles, não é? Nunca tiveram que fazer tudo sozinhos. Eu aqui faço tudo sozinho, não posso descuidar-me em relação a nada, porque não terei suportes, o que os outros têm, mas também a integração no mercado profissional, no mercado laboral, não é facilitada por quem é estrangeiro, porque não tens mais connects, não é? Eu na Guiné posso conhecer um primo aqui, um primo ali, um tio acolá, um amigo aqui, um amigo acolá. Aqui não, terei que cegamente procurar um bom emprego. Pronto, não estou menos feliz com o emprego que tenho. É suficiente para as minhas ambições. Mas se fosse na Guiné, se calhar era muito mais, porque os meus desafios eram mais. Mas estou tranquilo com a minha vida e acho que de alguma forma sinto-me realizado. Gosto de levar uma vida, estou cada vez mais a levar uma vida um bocadinho mais discreta, mas sim, tem estado a correr bem. Tem tentado a correr bem aqui em Portugal. Muito bem, obrigado Amadou Daffé, a quem tivemos aqui a nossa conversa inteligente. Pronto, gostei da conversa e parabéns pelo trabalho que tem feito e continua a fazer aquilo, porque eu vejo isto nos teus olhos, que quando falas da arte e literatura, os teus olhos brilham. Isso é bom, Okay. Continuas assim porque vais chegar a um bom porto. Eu espero que sim. Amadou também foi no ano passado um co-autor da editora Cosimon. Sim, pois é verdade. E de romance, contos. São livros, contos literários. Sim, com 5 escritores: Valdir, Edson, Marinho Pina, eu, Clarice. Sim, somos nós os 5. E pronto, continua a fazer estas coisas, porque são coisas que, pronto, pelo menos nós que gostamos de ler um pouco, não tanto, vamos vendo as vossas criações, as vossas imaginações, porque fazem sempre diferença.
Eu agradeço mais uma vez, obrigado pelo tempo que nos deu, e para si que, pronto, que não conhece, passa a partir de hoje a conhecer o Muhammadu Dafé. É um escritor e também está no mestrado de jurista de direito fiscal. Nesse caso, vai fiscalizar as coisas aí na Guiné para ver como é que o país possa avançar. Para si que está a nossa companhia em 102.8 MHz, Rádio Jovem da Guiné-Bissau, e também na internet www.radiojovem.info. Muito obrigado pela companhia e também subscreva no canal do YouTube, através deste vídeo vai assistir na internet no YouTube, Cláudio Antônio Rumal. Subscreva e ative as notificações para poder ter sempre novidades quando nós temos essas pessoas inteligentes aqui no nosso canal. Muito obrigado, até um dia mais. Até a próxima.